Escrito está: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Somente até aqui, em nome do Senhor Jesus. Pode permanecer com a tua Bíblia aberta, coloca ela aberta ainda no banco, deixe as suas mãos livres e vamos dar uma salva de palma para o Senhor Jesus. Pode pegar a tua Bíblia em suas mãos ainda aberta, tome seus assentos, fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Meus irmãos, quando fiquei sabendo do título, eu fiquei feliz no tema, aliás, da campanha. Eu fiquei feliz em meu coração, porque eu gosto de campanha desse tipo, que focaliza primeiro a presença do Senhor e não os bens materiais em si. E o título a qual o Senhor colocou em meu coração foi As 4 consequências de Atos 2 em Atos 3. Eu vou repetir para você entender o porquê eu abri em Atos 3. As 4 consequências de Atos 2 em Atos 3. E Atos significa atitude. A definição da palavra Atos significa atitude. Para eu introduzir o livro para você, eu preciso dizer quem é o autor. O autor é Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas termina o Evangelho falando da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E da forma que ele conclui o Evangelho de Lucas, ele introduz também o livro de Atos, falando da ascensão do Senhor Jesus. E nesse livro você vai ver nos seus 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, uma base daquilo que é o livro. No capítulo 1, nós vamos ver o Espírito Santo como promessa. O Senhor Jesus dizendo para os discípulos: ficai, permanecei em Jerusalém, até que no alto fostes revestidos de poder. A promessa foi dada. No segundo capítulo, nós vamos ver o Espírito Santo como promessa cumprida. O Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja e a igreja recebendo o Espírito Santo. Agora nós vamos ver no capítulo de número 3 a consequência da promessa cumprida. A promessa está cumprida, a igreja está cheia do Espírito Santo, os apóstolos estão cheios do Espírito Santo. Agora há consequências. E quais são as consequências? Você vai entender. Eu preciso te dizer o contexto a qual nós estamos lidando. Pedro e João estavam a caminho do templo para a oração. A hora era 9 e era o costume
do povo judeu e orar ao templo. Eles iam diariamente 3 vezes ao dia. A primeira hora era na terceira hora do dia, a hora que se dava 9 horas da manhã. A segunda hora era a sexta hora do dia, que era aos meio-dia. E a terceira era na 9ª hora, que era às 3 horas da tarde. Pedro e João, às 3 horas da tarde, na hora 9ª, está a caminho do templo. Como era o costume, não só Pedro e João estavam indo àquele lugar, estava indo Pedro e João e também o povo, ou seja, era um lugar que o contingente de pessoa era grande. Ali era um lugar transitável, aonde pessoas passavam, voltavam, entravam de novo, saíam, entravam por 3 vezes. E naquela vez, Pedro e João estão indo em direção ao templo e é colocado ali um coxo. Um coxo é colocado ali diariamente. Com que propósito esse coxo é colocado lá naquele lugar? Nada mais, nada menos simples. A Bíblia vai dizer, para pedir esmolas. Só que nós temos também outro costume que esse povo ele tinha. Surgiu, esse povo ele tinha o costume de abençoar, de dar, de ofertar. Esse povo tinha esse costume, só que no longo do tempo esse costume foi virando uma vaidade. Esse povo estava começando a abençoar, a contribuir, a ofertar uma pessoa que estava em público, ou seja, para suprir o ego dessa pessoa. Ela ofertava aquela pessoa que estava em público. Então por isso aquele homem era colocado ali, aquela hora, aquele local, e para receber a esmola que era dada. E aí é por isso que o Senhor Jesus ele vai protestar contra o farisaísmo. O que faz a tua mão esquerda, a tua mão direita não precisa saber, ou vice-versa. Por quê? Porque aquele povo se corrompeu, estava ajudando, mas estava ajudando para se amostrar, não de coração. Meu Deus! E aí, aquele homem era colocado ali todos os dias. Já há anos, aquele homem vinha sofrendo. Só que a vida dele era aquela, e o costume era do povo de ofertar. Ele estava ali garantindo o seu mantimento, garantindo o seu dia a dia. Então nós vamos ver nessa Bíblia que aqui está falando que aquele homem sentava lá para pedir esmolas. No original, no hebraico, vai dizer não esmolas, mas vai dizer obra de caridade. E no grego, obra de justiça. E neste texto de Atos 3, nós vamos ver 4 consequências de Atos 2. Nós vamos enxergar. E qual que é a primeira consequência? A primeira consequência é a autoestima levantada. De quem? Do coxo. Você vai ver que a primeira coisa que Pedro e João falam para aquele coxo é: em nome de Jesus, levanta e... Não. A primeira coisa que Pedro e João, que Pedro falou para os discípulos é, no versículo de número 4, ele os olhava atentamente. Olha só, versículo de número 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Isso significa que esse homem estava com a cabeça, a autoestima estava, ele estava olhando para o chão, ele não tinha objetivo. Só que Pedro está andando e fala: olha para nós. Agora você olha Pedro na situação que Pedro estava. Pedro, há poucos dias, há mais ou menos um mês, você vai ver Pedro recebendo uma palavra abençoada no capítulo 16, no capítulo 14, 15, 16
16 e 17 de João, Jesus falando: Pedro, tem de bom ânimo, olha, na casa de meus pais há muitas moradas. E tem mais, Pedro, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, mas quando dar à luz, sente alegria, porque é chegado o menino ao mundo. Então Pedro, com aquelas palavras, estava animado. Só que aí, no encontro com o coxo, Pedro fala: olha para nós. Porque uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa triste, muitas das vezes é difícil dar um conselho. E qual de vocês não foram uma vez evangelizar por aí, e ao olhar para a pessoa necessitada, para o necessitado falou: nossa, eu vejo uma luz, eu vejo Deus em você. E aí você vai ver aqui nessa palavra que Pedro estava animado, porque a expectativa de vida dele era nova. Pedro, ele estava vivendo uma nova situação, um novo estágio da sua vida. E qual era? Pedro estava em Jerusalém. Agora em Jerusalém, Pedro recebe o Espírito Santo. Agora Pedro vai para o campo evangelizar, e é no campo que Pedro encontra o necessitado. Pedro encontra com o necessitado no campo. E qual de vocês, eu não sei, na escola, quando muda de sala, ou quando vive uma situação nova, passa de ano, aí vai no outro ano, vive uma situação nova, é tão bom. Quando muda de casa, a casa está limpa, organizada, os móveis no lugar, é tão bom viver uma nova fase. Então Pedro estava animado. Então o coxo, ele olha para Pedro, Pedro olha para o coxo, e imagina o rosto, o semblante daquele homem. Olha só no versículo 5 que diz: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu acredito que no primeiro olhar, ele ainda assim esperava receber uma esmola, ele ainda assim esperava receber uma ação de graça, ele ainda assim esperava receber uma oferta. Mas ao olhar, ele vê o semblante de Pedro feliz, ele troca o olhar triste, ele troca o olhar cabisbaixo pelo sorriso no rosto, porque agora ele está vendo Jesus na vida de Pedro, agora ele está vendo o Senhor na vida de Pedro, e agora o ânimo desse homem é restaurado. E é por isso que nós devemos rejeitar de verdade, quando você ouvir alguém falar, que não devemos olhar para o homem, devemos sim olhar para o nosso pastor, devemos sim olhar para o homem de Deus. Paulo falou: olhai para mim, que sou imitador de Cristo, olha para mim. Uma vez Filipe, ele falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Sabe que Jesus olhou para ele e falou: você não está vendo o Pai não, olha para mim, Felipe. Então você precisa olhar para a pessoa que é o exemplo de fé para você, olhar para a pessoa que te guia, porque a intenção dela é te guiar para passos verdejantes. É por isso que nós devemos olhar, porque o líder está olhando para o autor e consumador da fé. Foi lhe dado uma visão, foi lhe dada uma direção, e essa direção é do Senhor, e você deve seguir. Tem de bom ânimo, não se entristeça, olhe para Jesus. Ah, mas eu não estou enxergando. Olha para o líder, que é no líder que você vai encontrar Jesus. Eu não sei numa visita, eu não sei no evangelismo, eu não sei numa companhia, mas você vai encontrar Jesus. E o discípulo queria até uma esmola, mas ele recebe um ânimo que veio de Pedro para ele.
E agora, a segunda consequência não é na vida do coxo. A segunda consequência é na vida de Pedro. Porque Pedro, ele teve que ter coragem para ordenar. Essa foi a consequência que gerou na vida de Pedro. Porque agora, Pedro em Jerusalém é batizado com o Espírito Santo. Agora eu vou para o campo. Agora eu vou evangelizar. Agora eu vou no templo orar. Vamos, João, comigo. Aí está Pedro e João olhando, chegando no templo, encontram o necessitado, porque é no campo que você vai encontrar o necessitado, a pessoa precisando de ajuda. E agora Pedro se vê naquela situação. O homem está olhando para Pedro, necessitando de uma esmola, de uma ajuda, mas na realidade ele precisava andar, e Pedro está olhando para ele. E nesse olhar Pedro tinha que dar alguma coisa, porque aquele homem estava esperando. E no campo é que você encontra essa probabilidade de ter alguém necessitado para que você ajude. Só que agora Pedro, ele lembra daquilo que o Senhor Jesus fez pela vida dele. Pedro lembra que o Senhor Jesus deu autoridade para ele pisar na cabeça da serpente, escorpião. Deu autoridade para que no nome dele ele expulsasse todo demônio. Aleluia! Então Pedro agora no versículo de número 6 dá uma ordem com coragem, porque para dar ordem tem que ter coragem. E a ordem de Pedro foi: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ao olhar para a palavra, nós vamos imaginar que aquele homem levantou de primeira instância. Mas se nós formos analisar mesmo, ele ainda não levantou no primeiro momento. Ele ficou olhando para Pedro, porque Pedro deu a ordem. Mas e agora? Pedro está olhando para o discípulo, para o coxo. O coxo está olhando para ele. Pedro dá a ordem. E agora? Esse homem tem que levantar daqui. O que tem que acontecer? Agora, Pedro lembra que alguém estendeu a mão para ele lá atrás. Pedro lembra que quando ele estava andando nas águas, andando sobre as águas, ele ia afundando, o Senhor Jesus só estendeu a mão e puxou. Só que agora no versículo de número, o versículo de número aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou achar o versículo glória aqui, porque eu quero que você entenda isso. Versículo de número 7. E tomando Pedro, obrigado. Por isso que é bom ficar com a Bíblia aberta. Está vendo o que a igreja doutrinada? Glória a Deus. E tomando Pedro pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma oração. Muitas das vezes nós queremos olha, Deus abençoe, mas nós também devemos abençoar fisicamente e ajudar a estender a mão. E Pedro agora estende a mão, e João agora estende a mão, porque enquanto um está estendendo a mão, o outro está estendendo a mão, porque tem formas de estender a mão. A primeira forma é estender a mão e levantar o coxo. A segunda forma é como João se encontrava, intercedendo pelaquele homem. Aleluia. E tem a forma também, quando você levanta a sua mão e glorifica Jesus. Oh, aleluia. Então agora, aqueles homens com as mãos estendidas levantam aquele homem. Oh, aleluia. E agora aquele homem tem ânimo. Agora aquele homem está de pé. Agora aquele homem está. E foi tudo através da vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro teve coragem agora. Ou seja, Pedro agora estava preparado. Pedro agora, ele estava no campo. E Deus, ele preparou
preparou, Ele capacitou Pedro para aquilo. E a terceira consequência foi coragem para aceitar a palavra e praticá-la. Essa foi na vida de Pedro, do coxo. Por quê? Porque o coxo, ele aceitou a palavra de Pedro, ele aceitou a ordem que foi dada no mundo espiritual para Pedro, e agora ele tinha que tomar uma atitude. Eu vou dizer, são cinco consequências, 5 coisas boas que gerou na vida do coxo ao ele obedecer a palavra. Eu vou dizer a primeira, você diz número 1. Eu vou dizer a segunda palavra, você diz número 2. Eu vou dizer a terceira, você diz 3, tá bom? Olha só, a primeira foi: saltou, pôs em pé, andou, entrou no templo, louvou ao Senhor. Quem pode dar um glória em nome do Senhor Jesus? Aquele homem, ele estava na situação benéfica de cumpridor da palavra, porque ele pegou a palavra e aceitou, e agora aquele homem estava assim, cumprindo com a palavra, porque ele teve fé no teu coração. E se você ouvir isso daqui atentamente, você colocar em prática, pode ter certeza que Deus vai mudar. Deus vai mudar cativeiro, Deus vai mudar histórias, Deus vai mudar situações. Aleluia. Agora eu quero ir para a quarta consequência que é gerada, só que agora é na vida de Pedro, é na vida do missionário, é na vida do evangelista, é na vida daquele que busca, é na vida daquele que intercede. Só que eu quero te falar, essa consequência aqui não está no texto. Por quê? Porque no texto não vai falar da vida de Pedro. A Bíblia está escrito, o Senhor Jesus nos ensinou: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora Pedro está no campo, está se preocupando com o reino, está se preocupando com o céu, está ganhando alma, está evangelizando, está indo orar mais João. Pedro está se preocupando com isso, de estar na campanha, de estar na igreja aos domingos. Pedro está se preocupando com o reino. E agora Pedro, encontrando com o coxo, dá ordem, o coxo levanta, o coxo anda, o coxo glorifica, o coxo entra no templo, coisa que ele não podia. Só que agora, Pedro, ele tem 3 benefícios na sua vida. O primeiro benefício que Pedro tem é sua esposa em sua companhia. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus um dia entrou na casa de Pedro. Entrou na casa de Pedro, sim, e curou a sogra de Pedro. E se ele tem sogra, é porque ele tem. E na carta de Coríntios, Paulo vai dizer sobre advertir o povo, porque falavam das esposas, e agora Paulo vai dizer: olha, não podemos nós ter as nossas esposas nos acompanhando, os homens ter as suas esposas nos acompanhando, assim como Cefas tem a sua. Ou seja, a primeira bênção na vida de Pedro é familiar, é na família, é onde Pedro tinha necessidade. O Senhor Jesus um dia entra na casa de Pedro e cura sua sogra. O Senhor Jesus agora pega a esposa de Pedro e coloca para caminhar numa obra evangelística e missionária. Oh, Deus maravilhoso! Aleluia! Agora eu não sei se você vem para a igreja sozinho, acompanhado, mas eu quero te dizer uma coisa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te falar outro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não está no futuro, está no presente. Se creres atentamente e ouvir a minha voz. Olha
só que interessante. Por que está no futuro? Porque Deus, Ele toma as coisas que não são como já são. Aleluia. Ou seja, aquilo que não é, já é. Aleluia. Aquilo que ainda não existe, já existe. Então está no presente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a segunda é simples, a segunda é financeira. Mas por que financeira? Aonde vai falar aqui que Pedro, ele trabalhava, que Pedro, ele recebia uma boa grana, que Pedro, ele era abençoado financeiramente? A segunda é conjectura. Eu não gosto muito dessa palavra, que parece que eu estou forçando o dialeto, mas a segunda é uma imaginação, porque a Bíblia responde a Bíblia. Lá atrás, no chamado de Pedro, o Senhor Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem ser pescador de homens. Pedro acabou de pescar a noite inteira e não pegou nada. Só que o Senhor Jesus manda ele: joga a rede, Pedro. E Pedro pegou muitos peixes. Se no chamado, se antes de ser discípulo do Senhor, se antes de evangelizar, Pedro, ele estava sendo abençoado financeiramente pelo Senhor Jesus. Agora imagina na presença. Imagina na obra. Imagina agora Pedro na presença do Senhor, buscando ao Senhor o que o Senhor não vai fazer. Eu sei, tem muitos que não acreditam na teologia da prosperidade. Eu não estou aqui para levantar vertentes bíblicas, mas eu quero te dizer para você: não vai faltar nada, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar. Por quê? Porque você está buscando o principal, você está buscando aquilo que é do céu, você está se preocupando com aquilo que é do Senhor. Aleluia! Oh, glória! E a terceira, na vida de Pedro, olha que benefício, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E galardão é recompensa. Ou seja, a graça do Senhor é algo de graça, é algo que é gratuito. Ou seja, nós não merecemos, mas nós recebemos. Isso é graça, favor imerecido. Agora, galardão é um presente. Galardão é uma recompensa. Ou seja, você fez, você vai receber. Olha que misericórdia. Pela o nosso pensamento, se nós formos parar para imaginar o que Jesus fez para nós, não precisava Ele nos dar mais nada, mas Jesus, Ele recompensa. Estava bom já, Senhor, somente para o teu reino e adorar ao Senhor, dizendo: santo, 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 santo. Mas Ele nos agraciou, mas Ele tem misericórdia da nossa alma e vai nos dar galardão. E os galardões físicos, as recompensas, porque enquanto Pedro estava cuidando da obra, Pedro estava cuidando do reino, Jesus estava cuidando de Pedro, estava cuidando da família, estava cuidando do financeiro. Só que agora eu quero focalizar aqui numa coisa, para você entender que a terceira era a igreja de Pedro. Pedro foi comissionado como líder daquela igreja. Uma igreja que precisava de alguém para liderar, para dar à frente.
O Senhor Jesus falou: Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas por 3 vezes. E comissiona ele líder daquela igreja. E agora o Senhor Jesus derrama o teu espírito para o ajudar, para o acompanhar, para que Pedro venha acompanhar o Espírito Santo nessa condução dessa igreja, porque o verdadeiro líder é o Espírito Santo. Só que Pedro humanamente está na frente. E agora a igreja batizada no teu Espírito, ela cresce mais e mais, dia após dia. De maneira que as contribuições eram tantas, de maneira que as coisas que aconteciam, elas iam surgindo através das contribuições, de maneira que homens eram levantados a diáconos para servir as mesas, porque Pedro e João e os apóstolos, os demais, tinham que pregar o evangelho. Então, igreja cheia, financeiro abençoado, esposa e família acompanhando Pedro. Agora as bênçãos que o Senhor Jesus, galardoador, recompensou a Pedro por cuidar da sua obra. Foi a 4ª consequência. E assim como nós temos necessidades na nossa vida, a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim como Atos capítulo de número 3, ele complementou Atos de capítulo de número 2. Eu quero concluir para que você entenda. O Senhor Jesus, ele era o verbo vivo de Deus. O verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Ou seja, o Senhor Jesus estava lá. O homem foi criado à imagem e semelhança. Agora Adão peca, o pecado é introduzido no mundo. O Senhor já sabia que Adão ia pecar, mas assim o Senhor também já tinha a solução. Ou seja, Jesus de Nazaré, que tira o pecado do mundo. Por um homem o pecado entra, por um homem o pecado é tirado do mundo. Ou seja, a Bíblia complementou a Bíblia. Ou seja, o problema e a solução. Ou seja, o seu problema, Deus tem solução. E agora, o Senhor Jesus, para concluir, o Senhor Jesus, como morreu na cruz e ressuscitou, manda o teu Espírito para abençoar a igreja. E é esse Espírito de Atos capítulo de número 2 que vai continuar abençoando, derramando bênçãos sobre a igreja, levantando ânimo, dando coragem para homens determinar a situação que está difícil, acontecer coisas, homens determinar, levantar a voz e dizer: acabou, chega, agora quem vai falar é o Senhor. Isso é mentira do diabo, isso é mentira do diabo, não pode ser, isso não vai ser assim. O Senhor está mandando dizer: quando você determinar, quando você levantar a tua voz, quando você apontar o teu dedo e dizer: acabou, é que acabou. Quando você levantar a sua voz e dizer: Deus vai fazer ao teu favor. Aliás, Deus já fez ao teu favor. Aleluia. Meus irmãos, eu encerro aqui a minha participação e eu agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade. Sejam abençoados na prática da palavra, em